Em mais uma daquelas declarações que representam um tiro que saiu pela culatra, Luiz Inácio Lula da Silva acabou produzindo provas contra si mesmo em uma entrevista concedida à Reuters. Uma das respostas dadas pelo presidente brasileiro fez com que ele se colocasse como culpado por todas as acusações que o levaram a ser condenado pela Lava Jato. Eu vou mostrar essa história detalhadamente para você, mas preciso começar com outras declarações feitas por ele nessa mesma entrevista, porque elas sinalizam a conduta do governo petista em relação às tarifas aplicadas pelo governo norte-americano e, consequentemente, o futuro da economia brasileira. No mesmo dia em que entraram em vigor as novas tarifas estabelecidas pelos Estados Unidos sobre os produtos brasileiros, Lula concedeu uma entrevista à Reuters. As taxas de 50% inicialmente vigorariam a partir do dia 1º de agosto, como havia sido anunciado por Donald Trump. Mas o recente decreto assinado pelo presidente americano mudou esse prazo de início para o dia 6 de agosto, que foi ontem, quarta-feira. Pois bem, nessa entrevista concedida ontem à Reuters, Lula acabou confirmando aquilo que já vinha sendo sinalizado há dias. Para que essas tarifas fossem reduzidas, seria necessário que ele ligasse diretamente para Donald Trump para negociar. Mas Lula não ligou e não vai ligar. Só que, como se isso não bastasse, ele ainda piorou a situação, afirmando algo que contradiz totalmente aquilo que o seu próprio governo havia dito e a Globo havia noticiado também nessa quarta-feira. Então, o que nós estamos é na expectativa de que nós vamos resolver. Se não resolver negociação, nós temos outros mecanismos para a gente poder fazer a contraparte. Nós temos a OMC, em que a gente pode entrar com recurso na OMC. É demorado, mas é um instrumento que nós temos que valorizar. Acionar a OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, seria uma opção apenas se as tentativas de negociação já tivessem se esgotado. Pelo menos foi isso que Lula deu a entender nessa fala e confirmou logo adiante. Veja só. O que nós queremos é, primeiro, utilizar e gastar tudo que for possível gastar em negociação antes da gente tomar qualquer outra medida, que signifique que as negociações acabaram. Pois é, o problema é que o Itamaraty, que é o Ministério das Relações Exteriores, confirmou ontem que Lula já acionou a OMC contra os Estados Unidos. Isso foi noticiado pela Globo News próximo ao meio-dia nessa quarta. O presidente Lula acionou a OMC, a Organização Mundial do Comércio, contra o tarifaço de Donald Trump. Essa informação foi divulgada agora há pouco pelo Itamaraty. Ora, ou Lula está mentindo nos seus argumentos, ou a Globo está produzindo uma informação falsa que poderia prejudicar as negociações entre Brasil e Estados Unidos. Seja quem for o mentiroso nessa história, o fato é que se trata de uma fake news muito grave, que pode causar consequências muito sérias para o país. Não seria esse o caso, então, para que o ministro onipresente, Alexandre de Moraes, fizesse uso do inquérito das fake news para apurar a situação? Pois é, agora, como eu falei anteriormente, a única possibilidade de negociação nesse momento parece ser uma ligação telefônica de Lula diretamente para Trump. O presidente dos Estados Unidos já afirmou à imprensa que Lula pode ligar para ele quando quiser, sinalizando que está aberto à conversa. E Lula foi confrontado em relação a isso pelo repórter da Reuters nessa entrevista. Só que a resposta dele foi essa. Não liguei porque ele não quer telefonema. Veja, eu não vou entrar numa análise do por que o Trump falou aquilo. Lula não quer ligar porque, segundo ele, Trump não quer receber ligação. Mas ele se recusa a comentar a fala de Trump que mostra justamente o contrário. E aí, como se resolve isso? Bom, a estratégia de Lula, até o momento, parece ser insistir na criação de narrativas. Uma delas é sobre a forma como o presidente norte-americano comunicou a sua decisão. Se ele tinha vontade de tomar essa decisão contra o Brasil, ele poderia ter comunicado ao Brasil. Poderia ter ligado, poderia ter proposto negociação, mas nós recebemos o comunicado da taxação de forma, totalmente autoritária. Uma carta publicada abertamente nas redes sociais para que todos os cidadãos norte-americanos e todos os cidadãos brasileiros pudessem ler é uma maneira autoritária. Vai ver, a maneira democrática na visão de Lula é buscar uma aliada política condenada pela justiça do seu respectivo país e colocar sob sigilo os gastos até do avião da FAB que fez esse transporte, não é mesmo? Enfim, outra possibilidade para o governo brasileiro diante das tarifas norte-americanas seria retalhar através de uma elevação nas tarifas sobre
sobre os produtos de lá. Só que isso Lula também afirmou que não vai fazer, e o motivo dado por ele foi esse. Não vou fazer porque eu não quero ter o mesmo comportamento do presidente Trump. Eu quero mostrar que quando um não quer, dois não brigam. E eu não quero brigar com os Estados Unidos. Quando um não quer, dois não brigam. Mas a postura de Lula não parece ser de alguém que procura a paz. Antes mesmo de Trump ter vencido as eleições presidenciais norte-americanas, no início de novembro de 2024, Lula já havia atribuído a ele um nazismo ou fascismo com outra cara. E não dá para dizer que a fala foi distorcida pela imprensa, porque a entrevista em que ele disse isso, que foi a imprensa francesa, foi disponibilizada na íntegra no site do próprio governo brasileiro. E depois que essas novas tarifas foram anunciadas, os ataques de Lula a Trump passaram a ser quase diários. Portanto, definitivamente, Lula não está procurando não brigar com os Estados Unidos. Agora, se tudo isso que eu mostrei até aqui já soou absurdo para você, eu garanto que nada disso se compara à afirmação que vem a seguir. Pode ter certeza de uma coisa, pode ter certeza. O dia que a minha intuição me disser que o Trump está disposto a conversar, eu não terei dúvida de ligar para ele. Mas hoje a minha intuição diz, ele não quer conversa. E eu não vou me humilhar. Intuição. Quer dizer então que problemas desse nível dependem da intuição dele para serem resolvidos. Se é assim, eu, como cidadão brasileiro, também passarei a pagar os impostos cobrados por este governo, somente quando a minha intuição disser que eu devo pagá-los. Se Lula não gostar, então que me ligue para negociarmos. Agora, por incrível que pareça, a pior contradição de Lula nessa entrevista não foi nenhuma dessas sobre as relações comerciais com os Estados Unidos. Ele conseguiu fazer ainda pior em uma declaração que resultou na produção de provas contra si mesmo. Veja só o que disse Lula em entrevista à Reuters nessa quarta-feira, ao ser questionado sobre o julgamento do seu principal adversário político. A Suprema Corte está julgando o Bolsonaro com base nos autos, sabe? E nas delações feitas pelo pessoal que trabalhou com o Bolsonaro. Não tem nada inventado. Não é a oposição que está acusando o Bolsonaro. Não é a oposição. Não é alguém do exército de outro país, não. São os militares que trabalharam com ele, são as pessoas que trabalharam com ele que estão fazendo a delação. Então, as delações feitas por pessoas que trabalharam com o acusado são suficientes para sustentar uma condenação? Bom, Antônio Palocci incriminou Lula em sua delação na Lava Jato. Marcelo Odebrecht também incriminou Lula na sua delação. O mesmo foi feito por Pedro Correia, por Delcídio do Amaral, por João Santana e Mônica Moura e ainda por Renato Duque. Todos esses trabalharam, direta ou indiretamente, com Lula. E aí, 7 delações não seriam suficientes para sustentar as condenações confirmadas por 13 instâncias, mas anuladas pelo STF? Seguindo essa lógica, Lula não deveria estar ainda atrás das grades?